Fala, gente, espero que você esteja bem. Que alegria estar com você aqui para juntos crescermos e contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento como líder de jovens aí na sua igreja local. Hoje eu quero compartilhar com você sobre pastoreando a nova geração. Eu quero compartilhar alguns princípios para que você entenda e aplique aí na sua igreja, para que toda a sua galera se desenvolva e estejam firmes naquilo que o Senhor tem feito aí através da vida de vocês. A questão do pastoreio é uma questão de amor e cuidado para com a nossa juventude. O Senhor Jesus vai nos ensinar, né? Ele faz uma pergunta. Ele diz assim: se tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas. O primeiro fundamento é se nós amamos o Senhor. Entenda que sem um amor profundo para com o Senhor, nós não conseguimos pastorear as ovelhas. Então, quando nós amamos o Senhor e encontramos satisfação plena na presença dEle, com toda certeza, nós iremos cuidar das ovelhas, dessa nova geração, dessa juventude que o Senhor tem nos confiado. Então, nós precisamos entender que pastorear envolve amor e cuidado para com a vida daqueles que estão à nossa volta. Um ponto muito importante para que você entenda aí na sua juventude é que o pastoreio ele envolve pertencimento. Nós precisamos fazer com que a nossa juventude sinta pertencente à tribo, ao clã, à igreja, à comunidade onde eles estão. Entenda que quando eles têm essa consciência que eles pertencem àquele lugar, eles não se desviam, eles não pensam em parar, eles não pensam em procurar outra igreja, eles não pensam em procurar outro líder, eles pensam em ficar ali e contribuir, trabalhar, se desenvolver, se engajar para que mais jovens e adolescentes cheguem até essa igreja. Então, tem alguns estudiosos que apontam que uma das maiores necessidades da geração Y e da geração Z é de pertencimento. Então, eles não querem ideias fabulosas, eles não estão buscando coisas extraordinárias, eles querem estar no lugar onde eles se sentem pertencentes. No livro do Starbucks, Dedique-se de Coração, o dono fala que a principal ideia dele foi tornar o Starbucks o terceiro lugar. Primeiro lugar, sua casa. Segundo lugar, o seu trabalho. E o terceiro lugar é a intermediação entre a casa e o trabalho. Por isso que você chega lá no Starbucks e você se encontra em uma cafeteria comum, mas você é chamado pelo nome, atrás lá do seu copo tem o seu nome, e tudo é moldado para que você sinta a um lugar pertencente. E você vai notar que grandes marcas depois foram vendo e analisando o comportamento de Starbucks e começaram a personalizar ainda mais o seu local de trabalho ali, a lanchonete, a hamburgueria, a cafeteria, seja lá qual for o segmento, que foi colocando o nome atrás de copo ou atrás de alguma coisa, para que a pessoa chegue ali e tenha essa sensação de pertencimento. Olha que sacada impressionante. Então nós precisamos de fato fazer com que a nossa juventude entenda que elas pertencem àquele lugar. Isso vai nos custar algumas coisas, né? Vai nos tirar da zona de conforto, mas com toda certeza, quando essa ideia, esse sentimento tomar a nossa juventude, eles irão se engajar ainda mais. O pastoreio através das conexões geracionais. Nós vivemos um gap, um buraco, nós vivemos um vale no meio dessa história. Por quê? Porque nós não fazemos conexões geracionais. A falta de empatia, muitas das vezes, o orgulho, fez com que a geração anterior perdesse o coração da nova geração. Entenda que existe uma conexão geracional
E nós precisamos entender isso também. Nós precisamos entender que se nós hoje, que somos líderes de jovens, de adolescentes da nossa igreja local, não tiver uma ligação de coração com os nossos jovens e adolescentes, com toda certeza nós iremos abrir um outro gap. E isso é ruim, isso é mal, nós não podemos fazer dessa maneira. Nós precisamos reverter esse quadro e compartilhar, instruir, aconselhar, para que líderes e pessoas se desenvolvam nos corações da próxima geração, que se desenvolva na afeição, no amor, na cumplicidade, para que nós possamos caminhar de forma geracional, tá bom? Quarto e último ponto é que o pastoreio através da visão de Deus para a sua comunidade local. Aqui nós podemos fazer algumas coisas para que o nosso pastoreio como líderes de jovens possa ser mais efetivo na nossa comunidade local. Primeira é que nós precisamos dividir as faixas etárias. Entenda que jovem e adolescentes, eles conversam muito pouco, porque eles estão vivendo períodos diferentes de sua vida, fases e estações totalmente diferentes, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que existe uma tribo de adolescentes, uma tribo de jovens e por aí sucessivamente. Então, quando nós entendemos isso, nós dividimos as faixas etárias e conseguimos trabalhar de maneira mais eficaz na nossa juventude e também nos nossos adolescentes. A primeira coisa que nós podemos fazer para que a visão de Deus se cumpra na nossa juventude, na nossa geração, é que nós precisamos pastorear a nova geração através dos grupos de vida. Isso é muito importante e muito essencial. Entenda que o grupo de vida é uma ferramenta poderosa e ela contribui demais para o seu pastoreio, líder de jovens. Eu tenho um grupo de vida na minha casa toda quinta-feira às 20 horas, o GV Zoe, e eu tenho a alegria aqui de pastorear parte da nossa juventude no meu grupo de vida. Nós compartilhamos da palavra aqui, nós louvamos a Deus, nós falamos sobre a visão, nós temos um momento de comunhão. Então, um grupo de vida nos ajuda demais. Já fazem mais de 2 anos que eu tenho um grupo de vida na minha casa e lidero esse grupo de vida. E Deus tem feito coisas extraordinárias. O meu coração se enche de expectativa para chegar logo quinta-feira, para estar junto com o meu pessoal e com eles crescer na graça e no conhecimento. Então você precisa entender e precisa fazer com que essa visão também se cumpra aí no meio da sua juventude. Então é bom que a sua juventude esteja ligada em algum grupo de vida. Isso é de extrema importância, tá bom? Uma outra ferramenta também é o discipulado. Entenda que discipulado não é manipulação. Discipulado é amor, é desenvolvimento. O discipulado bíblico é aquele discipulado que sempre aponta para Cristo Jesus. Discipulado não é terapia, discipulado é transformação. Discipulado é a Bíblia aberta e Deus falando conosco. É alguém ali sendo um canal de bênção para nos instruir e para que os nossos olhos estejam no Senhor, o nosso Deus. Então entenda que o discipulado é muito importante também. Se a sua geração, se a sua juventude, se os seus adolescentes não estão sendo discipulados, você precisa parar e rever alguns conceitos aí sobre o seu pastoreio. Porque o nosso pastoreio não pode estar apenas baseado no culto, uma vez no mês ou no sábado, uma vez na semana. O nosso pastoreio precisa ser semanalmente, precisa ser de maneira eficaz. Então, tanto o grupo de vida como o discipulado nos ajuda durante a semana, nos ajuda durante a vida ordinária, para que a nossa geração não se perca e para que eles cresçam ainda mais naquilo que nós pregamos para cada um deles. Uma outra coisa é sobre a conferência, as conferências e os eventos pontes. Então entenda que as grandes conferências que nós fazemos, ela é o resumo daquilo que nós fazemos durante todo aquele ano. Então eu entendo dessa forma. Quando nós fazemos um ajuntamento anual com a nossa galera, é motivo para a gente celebrar a Deus e glorificar o nome do Senhor,
por aquele tempo, por aquela estação que Ele fez, pelos frutos que Ele nos concedeu, pelas guerras também que Ele nos permitiu travar, mas a juventude cresceu, a juventude amadureceu, a juventude se desenvolveu. Então essas conferências é uma forma da gente se ajuntar e glorificar o nome do Senhor, celebrar Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Então isso se torna um evento ponte, onde novas pessoas se achegam e ali elas vê que a igreja é um lugar lindo, é um lugar muito especial, é um lugar onde tem a presença do Senhor. Então faça também as suas conferências aí, para que a sua juventude entenda e para que também novos jovens cheguem aí na sua igreja local. E o último aqui ponto de como nós podemos pastorear aqui a nossa juventude é através do voluntariado. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, onde eu estou, e também compartilho isso com líderes, né, no nosso momento de mesa, é que hoje, se nós pararmos para ver e perceber, a maioria das pessoas que estão engajadas na vida da igreja, na rotina da igreja, é a geração Y, é a geração Z, é parte já da geração Alfa. Esses meninos e essas meninas estão totalmente imersos para ajudar na igreja, para ajudar no engajamento da igreja. Você pode olhar aí no seu grupo de louvor da sua igreja local. 80%, 90% deles que pertencem a isso, a esse ministério específico da igreja, são os jovens, são os adolescentes. Ministério de mídia, são os jovens, são os adolescentes. O ministério de entrada da igreja, de recepção, onde as pessoas ficam ali esperando o pessoal para entrar na organização, enfim. A maioria deles também é a juventude, eles estão com uma placa, eles estão felizes, eles chegam mais cedo. E tudo isso também faz parte do nosso pastoreio. Entenda que a nossa juventude, a nossa geração, eles querem fazer parte. O voluntariado vem para nos ajudar nisso. Eles querem trabalhar, eles querem se desenvolver. Então, auxilie a sua juventude, impulsione a sua juventude, ainda mais para ser um voluntário, seja no ministério de entrada da igreja, seja num ministério específico da igreja, seja no som, seja na mídia, seja no louvor, seja na sua diretoria aí da sua Jovep, do campo, da congregação, da região, seja lá qual for a área, mas chame, atraia essa juventude, escreva a visão, fale, filhão, vamos juntos, vamos construir o futuro é agora e nós precisamos construí-lo para que as novas gerações, a nova geração, os novos jovens que chegarem, eles estejam ligados a nós e que não tenham um gap, como eu falei aqui anteriormente. Então o voluntariado vem para nos ajudar, então impulsione o seu pessoal aí a ser um voluntário cheio da presença de Deus, para que eles possam derramar o seu coração diante daquilo que Deus quer fazer aí na sua igreja local. Que Deus te abençoe, que esse ensinamento curto, mas prático, possa invadir o seu coração e que você possa colocar em prática aí no nome de Jesus. Até mais!